Graça e paz. Um menino nasceu. Quem é esse menino de Belém? Talvez nós conheçamos a história de Jesus, mas é preciso conhecer o Jesus da história. E o que nós estamos fazendo nessa série sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus, é trazer características, é apresentar o caráter do Cristo de Deus. Hoje, nós vamos entender que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que derrama graça sobre a nossa vida, mas essa graça não foi sem preço. Na verdade, o preço foi altíssimo, maior do que se fazer carne por nós, de deixar o céu por nós. Ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Essa era uma figura bem conhecida da cultura judaica. Não nos é tão natural quanto para os ouvintes do apóstolo ou do evangelista João. Culto do Velho Testamento e a certeza de que a consequência do pecado é a morte. Isso fazia parte do culto do Velho Testamento. O animal que tomava o lugar do pecador, seu sangue derramado enquanto a mão era colocada sobre a sua cabeça, como se ele estivesse morrendo por você e seus pecados fossem colocados sobre ele. Foi isto que João quis dizer. Jesus é o Cordeiro de Deus que assumiu os meus pecados, que assumiu os seus pecados, de todos quanto nessa terra se colocarem nas suas mãos. Ele é o único Salvador. Entende por que nós o chamamos de Salvador? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz o apóstolo, derrotados, impotentes, condenados. Não tínhamos mais poder do que um morto, mas através do sangue de Jesus, derramado na cruz, fomos ressuscitados e libertos do poder do pecado. Não somos mais escravos do pecado. Uma canção que nós cantamos: eu não sou mais escravo do medo. Ele nos deu vida, nova vida. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A obra de Jesus é obra de poder, pois ela dá nova vida a homens mortos. É uma obra viva para tornar vivos homens mortos. É obra de graça, pois é o amor de Deus que nos traz vida, nos traz novo nascimento. A maldição da lei, a condenação decretada foi cravada na cruz. Aos Colossenses, Paulo diz: e a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. Ele continua dizendo: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, desfavorável, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. A lista de pecado que nós mesmos admitimos, a nota promissória escrita à mão, onde o devedor reconhece a sua dívida, foi apagada. Pergaminho reaproveitado, usava-se uma esponja para apagar a tinta. Ele tomou a acusação e a cravou na cruz. Na cruz, em Jesus, foi crucificada a nossa culpa. Ele tomou o seu, Ele tomou o meu lugar. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, diz Paulo aos Coríntios, por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Só Jesus pode salvar e perdoar você. Só Ele pode perdoar os seus pecados.
Só Ele pode batizar você com o Espírito Santo. João diz: eu batizo em água, no meio de vocês está um, a quem vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, de quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu mesmo vi, já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Se não bastasse, amados, tudo que Ele tem feito e tudo que Ele é, Ele também nos batiza com o Espírito Santo. O que é isso? Jesus sabia que mesmo que toda a graça fosse derramada sobre nós, a nossa natureza era decrépita, natureza corrompida, incapaz de se manter na graça. Então, no seu amor, Ele cumpriu as promessas que havia feito no Velho Testamento, em que chegaria um momento na história, quando as pessoas que invocassem o nome do Senhor, receberiam algo que somente alguns do passado podiam receber: Espírito Santo. Os profetas, os sacerdotes, os ungidos de Deus. Ele queria que uma nova natureza fosse implantada em nós. Por isso Ele usou o Espírito Santo, o símbolo do batismo, mergulhar na água para nos mostrar o que Ele está fazendo com aqueles que o buscam. Ele nos imerge em seu Espírito Santo, permitindo assim que uma nova natureza que provém dele se implante em nós. Ele não somente sela para a vida eterna com seu Espírito, mas Ele derrama o seu Espírito sobre nós, permite que Ele habite em nós, que não haja um dia sequer em que estejamos sozinhos, desamparados, órfãos. Ele nos reveste do seu Espírito, para que o seu poder opere em nós, para que participemos da sua sabedoria, sejamos o templo da sua habitação. Eu não sei quem é Jesus para você, mas o Jesus descrito nessa série é o Jesus a quem eu adoro. Ele é digno da minha adoração. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. O que e quem Jesus é para você? Pense nisso, reflita. Hoje é o dia de Natal. Parece clichê que Jesus nasça na sua vida e em seu coração hoje. Não nas historinhas, não sei se você fez uma árvore de Natal, se você comprou presentes, deu presentes a alguém. Mas se Jesus nasceu, Ele é o aniversariante. Desculpa, mas Ele não mandou celebrar seu nascimento. Ele deu uma ordenança à sua igreja, que celebre a sua morte até que Ele venha. Seu nascimento nos impulsiona a uma vida de fé. Sua morte nos impulsiona a uma nova vida. O nascimento de Jesus pode provocar em nós sentimentos religiosos. A morte e a ressurreição de Jesus nos leva a uma eternidade com Deus e muda a nossa natureza. Jesus é a primícia dos que dormem. Ressuscitamos porque Ele ressuscitou. Nascemos de novo porque Ele ressuscitou. Estaremos eternamente com Deus porque Ele ressuscitou. O meu Redentor vive e reina para sempre. Feliz